Então, dando continuidade aqui ao nosso conteúdo, agora vamos mostrar como que nós podemos utilizar o método de Runge-Kutta de quarta ordem para resolver uma equação diferencial de primeira ordem, como essa daqui, onde neste caso o v de t é a nossa função incógnita e o f a de t é a entrada. Bom, só para adiantar um pouco do trabalho, aqui eu vou isolar então esse termo de derivada da velocidade em relação ao tempo, e ele é dado por essa expressão. Bom, no método de Runge-Kutta, de quarta ordem, a primeira etapa que nós devemos realizar aqui no instante atual kΔt é derivar, ou é melhor, é calcular o valor da derivada, que a gente chama de m1, que é a derivada da função incógnita em relação ao tempo no instante atual. Como que nós calculamos este valor de derivada? Para este instante atual, nós simplesmente pegamos então essa expressão obtida a partir da equação diferencial, isolamos aqui o termo da derivada e amostramos para o instante kΔt. E ao final nós obtemos este valor aqui, onde nós notamos que este valor da derivada m1, ele é função ou ele depende da nossa função incógnita no instante atual. Este valor nós conhecemos e também depende do conhecimento da nossa entrada nesse instante atual, e este valor nós também conhecemos. Na sequência, o que é feito? Bom, nós calculamos aqui ou estimamos o valor da nossa função incógnita no instante intermediário k mais 1 sobre 2 vezes ΔT. E como que nós realizamos essa estimativa? Bom, nós pegamos aqui o valor atual da nossa função incógnita no instante kΔt e somamos com o resultado da multiplicação de ΔT sobre 2, multiplicado então pela derivada m1. E com isso nós conseguimos realizar uma estimativa do valor da nossa função incógnita nesse instante intermediário. E este valor intermediário é utilizado para calcular a próxima derivada, que é a derivada m2, que é a derivada da função incógnita em relação ao tempo no instante intermediário k mais 1 sobre 2. Como que nós determinamos este valor? Bom, nós recorremos aqui à nossa equação diferencial, com termos de derivada isolado, e amostramos no instante intermediário k mais 1 sobre 2 vezes ΔT, resultando aqui nessa expressão matemática. E aqui nós vemos que este valor de derivada m2 depende do valor da nossa função incógnita no instante intermediário, k mais 1 sobre 2 ΔT. E este valor intermediário nós acabamos de calcular na etapa anterior, então nós podemos substituir este resultado aqui nessa expressão de m2 para, ao final, obter essa expressão aqui para a derivada de m2. Na sequência, nós estimamos mais um valor aqui da função incógnita no ponto intermediário, k mais 1 sobre 2 ΔT. Como que nós realizamos essa nova estimativa do valor dessa função incógnita nesse ponto intermediário? Mais uma vez, nós pegamos o valor da nossa função incógnita no instante atual e somamos agora com o resultado da multiplicação de ΔT sobre 2 por m2, onde m2 é a derivada que nós calculamos no passo anterior. Então, dessa forma, nós temos aqui uma nova estimativa da nossa função incógnita nesse instante intermediário. E essa nova estimativa dessa função incógnita nesse instante intermediário é utilizada para calcular aqui a derivada m3. Essa derivada m3, mais uma vez, é a derivada da nossa função incógnita nesse instante intermediário k mais 1 sobre 2 ΔT, que é dado por essa expressão matemática. Hoje nós vemos que este valor de derivada m3 depende, mais uma vez, do valor da nossa função incógnita no instante intermediário. E este valor aqui nós podemos utilizar o que nós obtemos no passo anterior, que é dado aqui por v de kΔt mais ΔT sobre 2 m2. Realizando essa substituição, obtemos a seguinte expressão aqui para m3. Então, a expressão matemática para o cálculo da derivada m3. Na sequência, nós ainda estimamos o valor da nossa função incógnita no momento posterior, k mais 1 ΔT, lembrando que essa daqui é uma estimativa mais grosseira do valor da nossa função incógnita nesse momento posterior, não é a estimativa final ainda, tá? Então, aqui, como que nós determinamos esse valor? Como o valor atual da nossa função incógnita no instante kΔt, mais o ΔT, então aqui é o passo de simulação completo ΔT, multiplicado pela derivada m3 que nós determinamos no passo anterior. E com este valor aqui, com esta estimativa do valor da nossa função incógnita nesse ponto posterior, k mais 1 ΔT, nós conseguimos calcular a última derivada, que é a derivada m4, que é a derivada da nossa função incógnita em relação ao tempo no instante posterior k mais 1 ΔT, que é dado por essa expressão. E aqui nós vemos que o valor dessa derivada depende do conhecimento do valor da nossa função incógnita nesse momento posterior. Este valor nós já calculamos no passo anterior. Então, basta aqui substituir este resultado neste ponto aqui para determinar o valor de m4. Então, aqui eu tenho aqui o valor da derivada m4. Então, com isso, pessoal, com esses 4 valores de derivadas, m1,
M2, M3 e M4, nós conseguimos de fato aqui obter uma estimativa bastante precisa para o valor da nossa função incógnita no instante de tempo posterior k mais 1 ΔT, que é dado pelo valor da nossa função incógnita no instante atual, k ΔT, mais o ΔT, multiplicado por essa média aqui ponderada dos valores das derivadas M1, M2, M3 e M4. Bom, e essas expressões que a gente acabou de obter, nós podemos também representá-las utilizando uma notação mais simplificada, isto é, removendo aqui o ΔT da multiplicação dos índices k ou k mais 1 ou k mais 1 sobre 2. Então, neste caso, como notação aqui simplificada para as expressões finais, nós teríamos essas daqui. Então, aqui é o cálculo de M1, dado aqui por essa expressão, cálculo de M2, dado por essa expressão, M3, M4 e depois o cálculo aqui do valor da nossa função incógnita no instante posterior, k mais 1 ΔT, dado pelo V de k, mais o ΔT, que multiplica essa média aqui ponderada das derivadas M1, M2, M3 e M4. Então, com isso, pessoal, nós podemos então partir ao Octave para demonstrar, né, como que nós podemos implementar então essas equações para obter então uma solução numérica da nossa equação diferencial. Então vamos lá, lembrando que qual é a equação diferencial que nós estamos falando aqui? É esta equação diferencial aqui que está modelando o quê? Está modelando a relação entre a entrada FA, que é uma força externa aplicada a este corpo, com a velocidade desenvolvida por este corpo. E aqui nas nossas simulações numéricas nós vamos considerar o seguinte, tá? Vamos considerar, por exemplo, aqui que a massa do corpo é igual a 1 kg, que a constante de amortecimento do amortecedor é 0,5 newton segundo por metro e que a força externa FA de T, por exemplo, igual aqui o degrau unitário ou algo do tipo, tá? Então vamos lá ao Octave agora. Vou aqui criar um novo script, então clear clc, colocar aqui parâmetros do sistema. Então a massa é 1 kg, constante do amortecedor 0,5, então aqui é quilograma, newton segundo por metro. Vou colocar aqui uns parâmetros de simulação. Então aqui o tempo máximo de simulação, deixar em 20 segundos. Vou considerar também aqui que o passo de simulação é igual a 0,1 segundo. Vou criar um vetor de tempo, 0, passo dt até tmax. E aqui colocar uma seção para implementar então o método de Runge-Kutta de quarta ordem. Então aqui primeiro eu vou criar um vetor para armazenar os valores da nossa função incógnita, um vetor aqui de zeros, uma linha, número de colunas igual ao número de elementos do vetor de tempo. Condição inicial aqui, vou considerar que a condição inicial da nossa velocidade é 0 metros por segundo. Tranquilo, fazer algo assim. Aqui a nossa entrada, né, FA de T, vou deixar um comentário aqui, só vou criar seções aqui primeiro. Então, um comentário que a nossa entrada aqui é FA de T é simplesmente igual aqui ao degrau unitário ou de T. Então, vou criar aqui um laço for, K igual a 1, até o número de elementos aqui do vetor de tempo, menos 1. E aqui, simplesmente, nós vamos recorrer, então, às expressões que nós temos aqui no quadro. Então, vamos lá, pegar essas expressões aqui. Então, cálculo de M1, M2, M3, M4 e o cálculo aqui da nossa função incógnita no ponto posterior. Então, vamos primeiro aqui para M1, tá? Vamos voltar aqui a tela. Então, nós temos aqui que o M1 é igual a 1 sobre M, que multiplica, neste caso, menos B, vezes aqui o valor da velocidade no instante atual, mais o valor da nossa entrada, FA, nesse instante atual. Neste caso, aqui, como é o degrau unitário, aqui eu estou considerando que o vetor de tempo é maior do que zero, então aqui é igual a 1 para t maior do que zero, então poderia simplesmente, de forma simplificada, tá, pessoal? Primeiro eu vou deixar desta forma aqui. Depois a gente muda esse ponto aqui, o M2, então vou ter aquela expressão ali, tá? Então aqui eu tenho agora o M2 é 1 sobre M,
que multiplica menos b. Esse menos b vai estar multiplicando aqui o valor da velocidade no instante atual, mais aqui o ΔT sobre 2, que multiplica o M1. Então vamos só voltar ali ao quadro. É isso aí mesmo. Mais aqui o valor da nossa entrada nesse ponto intermediário, K mais 1 sobre 2, né? Então, nesse ponto intermediário, como é o degrau unitário, então é o valor 1, considerando que o tempo é maior do que 0. M3 a gente calcula de forma similar, neste caso muda apenas este ponto aqui, que aqui é M2, né? Se nós formos olhar ali na nossa expressão, e nós temos aqui ainda o M4, calculado desta forma aqui. Então, vou voltar ali para o Octave. Então, aqui eu tenho o M4, 1 sobre M, que multiplica, menos aqui B, que multiplica, V de K, mais aqui o passo ΔT, aqui é o passo ΔT completo, só vou dar um espaço aqui, ΔT completo, que multiplica aqui o M3, mais ali o valor da nossa entrada no momento posterior. Como a nossa entrada aqui é o degrau unitário, o valor aqui é unitário também. E por fim, então, o valor aqui da nossa função incógnita no ponto posterior, o valor da função incógnita no ponto atual, mais o passo ΔT, que multiplica aqui uma média ponderada, então, das nossas derivadas. Então, aqui 1/6, M1, 1/3, M2, mais aqui 1/3, M3, mais aqui 1/6, M4. Então, dessa forma aqui, nós podemos então calcular o valor da nossa derivada, da nossa função incógnita no momento posterior. É igual ao valor da nossa função incógnita no momento atual, mais ΔT, vezes aqui uma média ponderada das nossas derivadas. Eu vou salvar esse código, como exemplo 1. Eu vou executar só para ver se não tem nenhum erro aqui. Bom, aparentemente ele foi executado de forma completa. Bom, a janela de comandos não mostra nenhuma mensagem de erro. Então aqui vou criar uma seção de resultados. Vou então criar uma figura. E vou plotar então aqui a nossa função v, melhor, vetor tempo, e a função v. Criar aqui um rótulo no eixo horizontal, que é o rótulo aqui de tempo, criar um grid também. Então aqui está a curva da velocidade desenvolvida pelo corpo, né, quando na entrada nós aplicamos um degrau unitário. Bom, neste caso, tá, para este sistema, nós temos aqui a solução analítica também, que ela foi né, que ela foi obtida, se eu não me engano, em aulas anteriores. Então eu só vou mostrar aqui no quadro a solução analítica, né, para esse sistema aqui. Ela é dada por essa expressão matemática. Então vamos voltar aqui ao Octave e aqui faremos o seguinte. Então vou criar aqui um vetor de tempo para a solução analítica, um passo aqui bem pequenininho. Então Tmax, e aqui então a solução analítica VA é 1 sobre B, pelo que a gente viu ali, que multiplica 1 menos aqui exponencial menos aqui B sobre M multiplicado pelo TA. Acho que é isso aqui. É só verificar. Deixa eu só voltar aqui ao quadro. Bom, é isso daqui mesmo. B sobre TA. E aqui então eu vou fazer o seguinte, vou dar um hold on e vou plotar também a nossa solução analítica que eu chamei ali de VA. Vou criar aqui uma legenda. Então, solução numérica e solução analítica. Também aqui. 7 H font size, aumentar o tamanho da fonte aqui da nossa legenda, algo deste tipo aqui. Então tem aqui a solução numérica no vetor V, calculada aqui dentro de classe for, e aqui eu tenho a solução analítica calculada através da expressão numérica. A solução analítica ela foi calculada considerando que a entrada é o degrau unitário também. Então eu vou salvar e vou executar este código. Bom, aqui então nós temos, né, as duas curvas. A gente deu um zoom aqui, a gente vai ver que as duas curvas elas estão muito próximas aqui uma da outra, mostrando então a qualidade desse método de Runge-Kutta de
quarta ordem. Então vamos lá, pessoal, vamos fazer uma modificação. Digamos que aqui, ao invés então da minha entrada ser um degrau unitário, eu tenho como entrada uma função ali oscilatória modelada como um seno com uma frequência aqui de 0,5 Hz. Então, seno modelado através dessa expressão aqui. Essa aqui seria a minha entrada. Então, vou apagar aqui a solução analítica, porque para este caso eu acabei não derivando a solução analítica, vou obter apenas a solução numérica. Então, vamos lá, vou voltar aqui para o quadro. Então, eu tenho que calcular aqui o valor de M1. O valor de M1 aqui, pessoal, a gente vê que ele depende, então, do valor da nossa entrada no instante atual, K delta T. Então, vou voltar aqui ao octave e vou realizar as modificações necessárias, considerando que agora a entrada ela é diferente, ela está crescendo ali. Então, 2 vezes π vezes 0,5. O instante atual é K vezes aqui dt. É isso. Tá? Então, aqui eu tenho o valor da minha entrada nesse instante atual. Para calcular ali o M2 e o M3, eu tenho que considerar a entrada num instante intermediário, K mais 1 sobre 2 vezes ΔT. Então, o que nós fazemos aqui é o seguinte, eu vou copiar esse termo aqui, e aqui então copiar este termo aqui apenas. Então, aqui neste ponto aqui da minha entrada, eu tenho aqui K mais 0,5, vou colocar entre parênteses, então K mais 0,5, ΔT. Aqui, então substitua aqui, e para o M4, vamos só ver aqui, nós temos que calcular então o valor da nossa entrada no ponto posterior K mais 1 ΔT. Então aqui, o valor da minha função, entrada, K mais 1 ΔT. Então agora vamos obter então a solução numérica da nossa equação diferencial, ou seja, a velocidade desenvolvida pelo corpo, considerando que na entrada eu tenho aqui uma função senoidal. Então, vou só executar, e aqui então tenho o valor da velocidade, ou a curva da velocidade desenvolvida pelo corpo. Bom, nós poderíamos fazer aqui ajeitar um pouco mais esse código, que é o seguinte, tá? Ao invés de colocar toda vez aqui a expressão matemática da minha entrada, eu vou criar aqui em cima uma função, vou chamar de entrada, ela vai receber aqui um valor de tempo e vai fornecer o valor dessa minha entrada nesse instante de tempo t. Então aqui, como eu tenho a função seno, né? Então o valor que eu vou retornar toda vez que eu chamar essa função entrada será exatamente o valor aqui deste seno que está modelando então a minha entrada. E agora, toda vez então que eu tiver que colocar aqui na minha expressão o valor da minha entrada, eu chamo aqui a função entrada que eu acabei de criar lá em cima e forneço o instante de tempo para o qual eu quero calcular a entrada. Então o instante atual, K delta T. Nos instantes intermediários aqui, falta um parênteses para fechar com este daqui. No instante intermediário, então aqui o instante intermediário é K mais 0,5 vezes ali o ΔT. Então eu tenho que fornecer este valor aqui de tempo para a minha função entrada para que ela possa calcular o valor de seno no ponto ou no instante correto. Aqui, neste ponto também no ponto intermediário, e aqui eu tenho o valor da minha entrada num ponto posterior. Então aqui, ao invés de colocar a expressão do seno, né, em cada uma das expressões, M1, M2, M3 e M4, eu simplesmente criei uma função como esta daqui. Então eu vou executar esse código. Note novamente então que nós obtemos então a curva da nossa velocidade desenvolvida pelo corpo. E aqui essa curva foi obtida através do método de Runge-Kutta de quarta ordem.